quarta, mais uma oportunidade de estarmos juntos, recebendo a palavra do Senhor. Amém? Espero que vocês estejam bem, que o Senhor os abençoe e que você pare uns minutinhos para receber essa palavra do Senhor e deixar Ele ministrar o seu coração, assim como Ele tem ministrado ao meu. Já quero te convidar a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal se você não é inscrito e também compartilhe para mais pessoas para que a palavra do Senhor alcance outros corações também. Vamos orar para iniciar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Pai, pelo Teu amor, pela Tua presença e por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo sobre a Tua palavra, sobre o Teu coração. Que o Senhor possa acalmar o nosso interior e abrir, Pai, o nosso coração para que possamos receber a Tua semente e para que ela dê bons frutos no nosso interior. Por isso, Pai, esteja conosco, nos guiando e nos capacitando para esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o silêncio de Deus. Não sei se você já passou por isso, de estar vivendo uma situação e que a sensação é que Deus está em silêncio. Deus não está ouvindo a sua voz, Deus não está te respondendo, Deus não está dando ali um oizinho para te dar a direção, se é para a esquerda, se é para a direita, e você ali incansavelmente se sente no silêncio de Deus. E a verdade é que em muitos momentos Deus realmente vai estar em silêncio. Mas o problema não é Deus estar em silêncio, mas nós, como a criação dele, ficarmos desesperados no silêncio de Deus. Muitas vezes, quando estamos vivendo o silêncio de Deus, nós começamos a murmurar, começamos a nos questionar se Deus de fato está nos ouvindo e se Ele realmente está prestando atenção e cuidando de nós. Então questionamos o seu cuidado. Às vezes nos sentimos culpados, não, eu devo ter feito algo, igual Jó, né? Devo ter feito algo para isso tudo ter acontecido, para Deus não estar me ouvindo e não estar me respondendo. Será que há pecados em mim? Então a gente pode trazer essa culpa para nós. E sem contar que isso tudo é a alma gritando, né? É a nossa parte humana gritando. E a questão é que quando essa nossa parte mais humana, nossa alma grita, isso provavelmente vai nos afastar de Deus, porque nós começamos a deixar o nosso coração se inflar dessas dúvidas, desses questionamentos, e que em vez de nos aproximar ao Pai, nos afasta da presença dele. E o principal ponto é que muitas vezes no silêncio de Deus a gente se sente sozinhos. A gente se sente abandonados e esquecidos. Como se a gente fizesse uma súplica e ninguém viesse atender, ninguém viesse colher essas orações. Mas deixa eu te contar uma coisa que o Senhor ministrou comigo. O silêncio dele não é a ausência da sua presença. A gente confunde o silêncio de Deus como a ausência da presença dele. Mas o silêncio de Deus é só o silêncio. Ele ainda continua ali. Ele ainda continua com a sua presença conosco. A presença dele ainda permanece ali. E Jó vivenciou isso, se a gente parar para pensar. Ele estava no silêncio de Deus quando tudo acontece e ele começa a tentar entender o que aconteceu para ele ter vivido todas aquelas perdas, né? Perder seus filhos, seus bens materiais, perder praticamente tudo, menos a sua esposa. Ele começa ali em um lugar de tentar entender o que aconteceu e lá vem seus amigos que também não o ajudam, falando, com certeza você fez algo. E enfim, a gente vê na história de Jó, né? No capítulo de Jó, no livro de Jó, o quanto a alma dele estava tentando entender o que estava acontecendo. Mas em nenhum momento a gente vê que Jó estava sozinho. Na verdade, a presença de Deus era com ele. A ponto de o próprio Deus, né, levar ali várias coisas para ele no final do seu livro.
né? E Deus ainda questiona ele, você pode acrescentar vida, você pode fazer tal coisa, você pode fazer tal coisa, porque, né, Deus tá ali falando, olha, você tá questionando demais e você pode fazer algo sobre isso, mostrando a sua soberania e o seu senhorio sobre a situação. Mas a verdade é que Jó passou por tudo isso, Deus estava em silêncio se a gente for parar para pensar, mas ele nunca esteve só. O silêncio de Deus não é a ausência da presença dele, e a gente precisa deixar isso entrar no nosso coração. Apesar de Deus talvez não estar respondendo aquilo que você tem clamado, talvez de ontem, de anteontem, ou talvez de anos e meses, isso não significa que ele não está com você. A palavra nos garante que pode uma mãe esquecer de um filho, mas Deus não. Deus não se esquece, Deus não nos deixa, Deus não nos abandona. Na verdade, quem abandona somos nós. E é aí que a gente precisa cuidar da nossa alma, porque muitas vezes é a nossa alma amargurada, reclamona, se sentindo ali, né, deixada por Deus. Aí se esquece das verdades de Deus, que faz com que a gente se afaste de Deus. E aí o silêncio que talvez deveria produzir em nós perseverança, deveria produzir em nós confiança e dependência, na verdade se vira um grande abismo para a gente cair e não conseguir mais sair desse abismo. Vamos pensar que lá na história de Moisés, e aí eu queria ler com vocês um versículo que fala bem específico. A gente vai ler Êxodo 2, o versículo 24. Fala assim: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Vamos agora pular para Êxodo 3, 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Até aqui. Vamos contextualizar? Aqui, essa história, né, quando a gente vem lendo Gênesis, termina ali na história de José do Egito, que Deus usou a vida dele e ele foi uma das pessoas que viveu o silêncio de Deus, mas o seu coração não se afastou de Deus. E ele, né, qual que é o desfecho da história? O povo, ele leva a sua família para o Egito e ali eles ficam por conta que teve, né, o tempo de fartura e houve o tempo da sequidão. E ali a sua família se permanece, né? Ali o povo do Senhor se permanece no Egito. Passam-se anos. O faraó que conhecia José, que também, depois de muitos anos, né, chegou a falecer, o faraó também faleceu. E o próximo faraó que surgiu percebe que o povo ali era numeroso. E com isso entra na história que a gente conhece muito bem, que é a escravidão do povo de Deus no Egito. O povo foi escravizado porque viu o faraó que eles eram muito numerosos, que eles poderiam até tomar o Egito para eles, né? Se eles não fizessem algo, então eles vão lá e escravizam o povo de Deus. E o que acontece? Passam-se anos. Mas a palavra que a gente começou a ler fala em Êxodo 2, 24, que ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança. Apesar de Deus naquela época não estar falando, né, não houve relatos de Deus usar algum profeta nessa época do Egito, não. A palavra já traz até esse recorte que passam-se anos, o faraó novo vem, novas gerações, né, vão surgindo no povo de Deus, até que Deus viu todo o sofrimento, né? Deus estava vendo todo o sofrimento do povo. E a palavra traz tão lindamente, porque a palavra diz que Deus, ouvindo Deus o seu gemido, Deus lembrou-se da sua aliança que ele fez lá com Abraão, no início de todas as coisas, de que dele ele iria fazer uma grande nação e que esse povo seria um povo abençoado por ele. Deus ouviu o gemido, levanta Moisés
e fala: é hora desse cativo acabar. Não era porque Deus estava em silêncio e não estava usando alguém naquela época para falar que Deus não estava vendo, que Deus não estava perto, que Deus não estava cuidando. Não é à toa que no tempo certo, e tem coisas que só o Senhor vai poder dizer: meu Deus, mas por que demorou tantos anos? Tem coisa que a nós não cabe essa resposta, mas com certeza o Senhor estava vendo a fidelidade, a confiança, a dependência daquele povo. Porque pensa, eles ouviam falar de Deus porque aí ia se passando de geração em geração, né? No tempo do silêncio, o Senhor também está formando o nosso caráter, o nosso coração e a nossa fidelidade, né? A nossa presença ou a nossa ausência frente à presença dele. E assim foi com o povo. Existia um tempo determinado para Deus não ter intervindo, mas isso não significa que ele estava em silêncio nem aí. Ele estava em silêncio, mas ele estava também vendo e cuidando daquele povo, mesmo nas situações que eles estavam vivendo. A ponto depois, né, dele preparar, pensa, desde quando Moisés nasceu, Deus já tinha um plano e propósito para a vida dele. A ponto dele não ter sido morto, dele ter sido pego pela princesa, né? E se a gente pensar, é loucura aos olhos humanos pensar que uma egípcia cuidou de um hebreu, né? Assim, não é uma coisa lógica, mas era plano e propósito, porque Deus estava ouvindo o gemido e o clamor daquele povo. E talvez para aquele povo Deus estava em absoluto silêncio, mas isso não significou que Deus não estava operando e que Deus não estava fazendo algo e que no tempo determinado a resposta ao refrigério iria vir. E assim ele levanta Moisés e aí entra na história que a gente conhece sobre a libertação do povo de Deus do Egito. Então eu queria te fazer esse convite de parar para pensar: o que eu estou fazendo enquanto Deus está em silêncio? Como é que verdadeiramente o meu coração está se comportando? Será que o meu coração está angustiado, está triste, está abandonando o barco, já não está mais crendo em Deus, já não tem mais esperança, não tem fé, está murmurador, está reclamão? Como é que verdadeiramente está seu coração? E na verdade, isso é um lugar que o Senhor nos leva de vulnerabilidade. Porque a gente precisa assumir para Deus como verdadeiramente está o nosso coração. Pai, meu coração nesse silêncio não tá conseguindo ficar bem. Meu coração, aos olhos humanos, está querendo desistir de tudo. Mas me ajude a ter esperança, me ajude a ter fé e confiança. E nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Aquilo que vai encher nosso coração e vai acalentar nossa alma. E vou te dizer, essa é uma guerra que a gente vai precisar enfrentar com unhas em dentes e se agarrando na presença e principalmente na palavra de Deus. Porque Satanás, ele está percebendo que Deus está em silêncio e que a nossa alma está perturbada. Então ele vai usar de tudo para nos afastar nesse silêncio. Então, de vez o silêncio produzir bons frutos, vai produzir maus frutos. Mas que você abra seu coração para a presença de Deus. Deus, o Senhor está em silêncio, mas eu não quero me afastar, eu não quero me desesperar, eu não quero deixar minha alma gritar. E nós precisamos levar até os pés de Deus e ser sinceros. Deus, eu tô triste, tô chateada, tô preocupada, tô brava. Enfim, eu não sei o que você tá sentindo, mas nós precisamos ser sinceros com o Pai, porque Ele já sabe tudo o que sentimos. E Ele está precisando curar o nosso coração disso também. Quando a gente o leva até os pés de Deus, nós estamos dando a oportunidade de Ele tratar, curar, limpar o nosso coração e nos enjertar de fé, né? Colocar em nós fé, confiança e dependência. Então, que você se pergunte, né? O que eu faço quando Deus está em silêncio? O que eu preciso mudar enquanto Deus está em silêncio? Mas que o tempo de silêncio não te afaste da presença dele. Pelo contrário, te lembre da promessa. Moisés e o povo do Egito viveram a promessa cumprida, no sentido de eles saíram, eles foram libertos. Uma nova geração entrou na Terra Prometida, mas eles viveram, né, a libertação, a ação de Deus. Então nós precisamos cuidar do nosso coração, para que no tempo de silêncio a gente se lembre, tenha certeza de que nós não estamos sós.
Porque o silêncio dele não é a ausência da presença. Pelo contrário, é aí que a presença realmente está conosco. Porque ele se faz silêncio e nós precisamos entender que no silêncio dele ele está tentando tratar, curar e transformar as nossas vidas. Amém? Obrigada, Pai, pela Tua palavra, obrigada pelo Teu silêncio. Muitas vezes nós não entendemos o Teu silêncio, nós questionamos, nós murmuramos, nós fazemos escolhas erradas e Te pedimos perdão nesse momento, Pai, por todas as vezes que nós deixamos o nosso coração nos guiar em vez da Tua voz. A Tua voz, mesmo que no silêncio, ela nos guia, porque a Tua presença ela é maior do que tudo. Então, Pai, nos perdoe, que o Senhor nos alinhe para que no silêncio do Senhor nós possamos estar firmes e fortes em Ti. Assim como o Senhor disse para Josué, seja forte e corajoso, né? Medite no livro da lei. Então, Pai, que o Senhor nos ajude a ser fortes e corajosos no tempo do silêncio, para que a gente se fortaleça e possamos sair diferentes da forma que o Senhor quer que a gente saia, diferentes de tudo que a gente está passando, sairmos fortalecidos, curados e transformados. Não é a ausência da Tua presença, o Teu silêncio, na verdade o Teu silêncio é para produzir um bom fruto. E é isso que nós oramos, para que no Teu silêncio nós possamos encontrar a paz que excede a todo entendimento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e que no silêncio de Deus você se lembre da presença dEle em todo o tempo. Até mais. Tchau, tchau.